Olá, amigos, bom dia. Ei, gente, bom dia. Reportagem especial. Uma fortuna movimentada pelo tráfico de drogas no Espírito Santo. Investigações mostram que somente uma organização criminosa, gerenciada por um casal, movimentou 22 milhões de reais. A morte de 2 irmãos vítimas de incêndio na Serra. Ligações elétricas clandestinas podem ter provocado fogo. Bebê de 9 meses morre no interior do estado. Os pais afirmam que a criança se engasgou ao ser amamentada. A polícia investiga o caso. Vitória dá início à vacinação contra a Covid da turma dos 18 anos ou mais. E a geração Z mostrou que tem mesmo intimidade com o online, viu? As vagas acabaram em minutos. E o governo do estado anuncia mutirão de vacinação para o próximo sábado. O TN1 traz todas as informações. Gatinho em apuros. O Matias foi resgatado de uma altura de quase 8 metros. Foi parar no telhado da vizinha e precisou dos bombeiros para se livrar dessa encrenca, hein? Danadinho, hein? Tudo isso e muito mais no retorno do TN1. A gente volta rapidinho. TN1 de volta, já são 11h44 e a gente começa o jornal de hoje com uma reportagem especial. Você vai entender agora como funciona a maior facção criminosa do Espírito Santo, o PCV, Primeiro Comando de Vitória, um esquema que movimenta milhões de reais com o tráfico de drogas. Pois é, a repórter Suzy Faria mostra todo o trabalho de investigação feito pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Ô Suzy, uma família que tem como base o bairro da Penha é que comandava todo esse tráfico. Na verdade, são 2 pessoas, né? Um casal que comandava esse tráfico. Bom dia, Suzy. Bom dia, George, Vanessa e amigos do TN. Sim, estamos falando do bairro da Penha, onde está concentrado, onde está sediado o PCV, o Primeiro Comando de Vitória. E bem no alto, bem na cúpula dessa organização, está o casal, conhecido como Beto e Bruna, que é o chefão do tráfico e a esposa dele. Esse casal foi alvo de uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, da Polícia Civil, que começou já há algum tempo avaliando uma parte que até então ninguém via, que era a questão financeira dessa organização, que até então só era conhecida pelo movimento de drogas e também pelas mortes, pelos crimes que aconteciam na Grande Vitória, em busca de ampliar a sua influência nessa região. Pois bem, quando a DRACO foi pegar nesse ponto, nesse calcanhar de Aquiles aí, descobriu uma movimentação que pode ser a ponta do iceberg e que vocês vão conhecer agora na matéria que nós preparamos especialmente sobre o bairro da Penha e essa movimentação financeira do PCV. Vamos acompanhar. PCV, uma sigla poderosa. Uma organização que movimenta milhões de reais com a venda de drogas no Espírito Santo. PCV é a sigla do Primeiro Comando de Vitória. O quartel-general fica no bairro da Penha, em Vitória. Um morro estratégico, de onde os membros podem observar o que acontece e onde os becos e vielas permitem fugas e esconderijos. Na mão de um casal está o controle estratégico e financeiro dessa organização. Na ponta da pirâmide estão Carlos Alberto Furtado da Silva, 42 anos, o Beto, e a mulher dele, Bruna Carlete Sobreira Furtado, de 38 anos. Pelas mãos de Beto, saem a estratégia do domínio dos pontos e da logística de distribuição das drogas e sentença de quem vive ou morre. Pelas mãos de Bruna, a gestão financeira para dar o ar legítimo ao que foi conseguido de forma ilícita com a venda das drogas. E para isso, o casal usa os próprios familiares. Na quebra de sigilo bancário de 12 deles, a investigação da Operação Capital, feita pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas, DRACO, apurou a movimentação de 22 milhões de reais em 9 anos. São mais de 200 mil reais por mês. Para lavar esse dinheiro, a quadrilha comprou carros, apartamentos e até o prédio de uma igreja no bairro da Penha.
A movimentação da quadrilha equivale ao rendimento anual de uma média empresa, segundo esse financista. A gente está trabalhando aí em torno de R$2 milhões por ano. E essa movimentação de 2 milhões, a gente chega a uns 210 mil reais ao mês. Então a gente tem aí uma empresa de pequeno para médio porte. Uma farmácia de bairro, algum negócio um pouco maior, que funcione nos bairros, né? Equivale a uma movimentação de uma empresa desse tamanho. Uma empresa com em torno de 7 para 8 funcionários. Esses valores, o financista reforça, são aqueles que a quadrilha movimentou apenas no sistema bancário e pode equivaler ao lucro da instituição. É o dinheiro que ele é rastreável, ou seja, toda a movimentação do dinheiro que circula nas contas bancárias, né, e a Polícia Federal ela consegue fazer a investigação, rastrear esse dinheiro, a gente consegue observar nessa movimentação. Por outro lado, a quadrilha também movimenta em espécie. Os R$70 mil que foram pagos em dinheiro vivo na compra de um prédio, onde funciona uma igreja no próprio bairro da Penha, demonstra isso. O que leva à suspeita de que o valor movimentado pela facção pode ser muito superior aos R$22 milhões que foram rastreados pelo sistema bancário. O dinheiro a gente não consegue rastrear em espécie, então se o volume de dinheiro ele for maior, a gente não tem noção do tamanho em que pode ter sido feita essa movimentação nesse período de tempo. Dentro da parte operacional, né, pagando os custos, a obtenção do lucro é que normalmente é feito o processo de lavagem. Ao final dessa fase da investigação, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, bloqueou cerca de R$3 milhões da quadrilha. Uma cutucada nessa facção que nunca tinha sentido um ataque sem tiros nem derramamento de sangue e que causou um estrago considerável. O PCV também tem uma subdivisão, é o Trem-Bala, considerado o braço armado da instituição e responsável por ampliar essa influência do primeiro comando da capital, não apenas aqui na Grande Vitória, como também em outros municípios do estado. É o Trem-Bala responsável também por financiar crimes que estão acontecendo e decidir por os ataques, em quais facções e quais bairros. Esse Trem-Bala seria comandado pelo Marujo, o segundo aí na linha de sucessão, depois de Beto. Quem faz o serviço de gerente na arrecadação dos valores, transporte e pagamento é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, que ainda está sendo procurado pela polícia. Ele tinha a ajuda dos irmãos Anderson de Andrade Bento, o Andinho, Giovanni de Andrade Bento, o Vandinho, e do pai deles, João de Andrade, o Joãozinho da 12. Além de Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, e também de Giovanni Otacílio de Souza, que é conhecido como Paraíba. Só que todos eles estão presos. Em muitas interceptações, Marujo fala sobre o pagamento de imóveis e até sobre como a gangue está se comportando. Relata tudo isso ao chefe Beto. Cita para o chefe como a polícia está atrapalhando os negócios, montando guarda e usando drone para vigiar o morro. E até fala sobre uma tocaia feita pelos policiais militares, que só não deu certo porque eles tiveram que trocar de plantão. Em outro trecho, Marujo comenta o episódio envolvendo a suposta invasão na casa do senador Marcos Duval. Explica para o chefe que tudo não passou de um mal-entendido e que um parceiro que foi lá para roubar bolsas e telefones de quem estava na praia encontrou com um conhecido e desistiu. E se referindo a uma carta do Beto, ele fala da bronca que deu, ressaltando que quando o roubo é de futuro, eles até dão apoio. E se refere a roubo de bolsas e celulares como besta. E como chama a atenção dos amigos para os roubos que, ao serem cometidos, só atraem a atenção da polícia. O inquérito remetido ao Ministério Público virou a Operação Armistício, onde os 20 identificados pela Polícia Civil foram indiciados e tiveram a prisão solicitada. A cúpula do PCV, presa, acabou sendo transferida para outros estados. Mas mesmo sem os chefes, a organização continua movimentando o tráfico. Pois é, George e Vanessa, essa matéria foi feita em parceria com o jornal A Tribuna, com a repórter Cananda Natielli. Quem quiser mais detalhes ainda sobre esse assunto, pode ler o jornal A Tribuna de hoje, que vai ver mais alguns detalhes mais aprofundados ali, com mais destaques sobre essa questão do PCV.
como já foi dito na reportagem, boa parte dessa cúpula do bairro da Penha, dessa organização do bairro da Penha, já está presa, mas o marujo ainda continua foragido. E a polícia continua em cima ali de tentar, como eles usaram na linguagem aí, embaçar o tráfico de drogas naquela região. Porém, o alerta que quem investiga faz é que esses valores apresentados até agora são apenas a ponta de um iceberg que pode movimentar muito mais do que isso. Como foi visto na própria investigação, um terreno, uma igreja foi comprada em dinheiro, no valor de R$70 mil. Essa forma de comercialização passa a não ser possível de rastreamento, só aquelas que movimentam aí dentro do sistema bancário. Por isso que os promotores, por isso que o próprio delegado que investigou na fase aí da Operação Capital, a base do documento que deu condições ao Ministério Público de dar prosseguimento na Operação Armistício, ele pensa aí, melhor dizendo, que esse valor pode ser muito maior quando se leva em consideração toda a negociação feita na base da espécie, do dinheiro vivo. George? Pois é muito difícil, inclusive, né, Suzy? Assim, a gente até dimensionar, são 22 milhões de reais que rodaram aí, né, no tráfico de drogas em 9 anos já, lá no bairro da Penha, enfim, em todas as regiões, né, que o bairro da Penha atua. E ainda falando nessa questão da quantia, você falou que essa quantia pode ser ainda maior. A polícia ela conseguiu a quebra de sigilo bancário de 12 pessoas, né, 12 integrantes dessa quadrilha. Mas ao todo seriam 20, é isso mesmo, Suzy? Exatamente. Esses 12 seriam familiares do casal Beto e Bruna. Os outros 8 são os integrantes da cúpula. É o Beto, é o Marujo, é o Andinho, é o Vandinho, é o Frajolo, Paraíba. Enfim, são essa galera que fica mais próxima da parte da venda das drogas e não da parte jurídica e financeira, que é o caso da Bruna. Agora, Vanessa, vale ressaltar o seguinte, viu? Em um dos períodos aí, tiveram pessoas que movimentaram 12 milhões de reais. Mais ou menos assim, pelo que mostra o documento elaborado tanto pelo Ministério Público como pela Draco. Entraram 9 milhões de reais no ano numa conta e saíram desta mesma conta 12 milhões. Essa média que nós fizemos foi um acumulado de 2010 a 2019. Mas em apenas um ano, eles movimentaram 9 milhões de reais em dinheiro dentro do sistema financeiro. Você imagina do lado de fora em dinheiro vivo o que isso não significa. Até porque o Trem-Bala, ou PCV, financia a rede de tráfico, financia crimes. E olha, uma informação que eu recebi há algum tempo de um delegado foi o seguinte: o PCV usa da seguinte artimanha para dominar os pontos de droga. Ele vai lá, acua, né, através da Força Armada, que é o Trem-Bala, e depois que a pessoa cede, que passa a negociar com o Trem-Bala, o que eles fazem? Você é obrigado a comprar de mim, beleza? Beleza. Só que você vai comprar e ainda vai me pagar 50% daquilo que você arrecadar com a droga. Ou seja, eles ganham sempre, não perdem nunca. Vocês ficam, quer dizer, a pessoa, na verdade, né, o bairro, a facção, fica atrelada de uma forma que não consegue sair. E o lucro do Trem-Bala só aumenta. É assim que eles agem em muitos dos bairros aqui, dos municípios da Grande Vitória, fazendo essa transação. Você só vai poder comprar de mim, mas você vai me pagar 50% do seu lucro. Aí, minha amiga, só tem que fortalecer mesmo uma instituição criminosa como essa, financeiramente falando. Vanessa e George? Ô Suzy, essa orientação, não do comando do tráfico para não roubar celular e bolsa, para não chamar a atenção da polícia, e isso teve a ver também com a questão da movimentação ali na frente da casa onde estava o senador Marcos Duval, não é isso? Exatamente, esse trecho é o seguinte: um dos parceiros, ou como ele fala ali, dos amigos, vai até a praia para poder roubar celulares e carteiras, bolsas de quem estava na praia. Quando ele chega ali, encontra um parceiro dele com a namorada, aí ele desiste de roubar.
E nessa hora, o Marujo, ao falar ali com o Beto, né, naquela interceptação, naquela carta, ou catuque, como é chamado esses bilhetes que são entregues dentro do presídio, inclusive alguns levados até por advogados, como nós já vimos, ele dá uma bronca, dizendo que esse tipo de crime não vale nada, não traz dinheiro. Só atrai a atenção da polícia, que acaba embaçando todo o comércio no bairro, porque os policiais ficam muito tempo lá, às vezes usando até drone, como ele comentou, e não saem do local. Então acaba dificultando o comércio lá no bairro. Por isso que ele chama isso de crime besta. Além de, numa frase, ele dizer o seguinte: se é um crime de futuro que rende dinheiro, nós dá apoio. É exatamente assim que ele coloca lá nessa fala que ele passa para o Beto. Em algumas outras situações, ele percebe que alguns parceiros, que alguns amigos estão atrapalhando, foram pegos pela polícia, deram com a língua nos dentes, essas pessoas passam a ser monitoradas. Tem hora que ele cita que tem uma pessoa subindo de madrugada no morro para visitar a família, achando que não está sendo monitorado, mas está assim. Enfim, eles não deixam passar nada, George. E citam isso aí, que esse tipo de crime que leva celular, que pega a bolsa de pessoas na rua, não serve para nada, só para atrair atenção à polícia. Não rende dinheiro, ele quer dizer. Então tem que fazer um roubo maior, mais vultuoso, não as pessoas. Aí a galera vai ter o apoio do PCV. George? Suzy, parabéns pela matéria, né? Parabéns você, a Cananda, Jornal A Tribuna, TN1, obrigado pela participação. E daqui a pouquinho você vai trazer uma imagem bem curiosa, né? Mas eu vou deixar os nossos amigos do TN curiosos também, porque você fez questão de acompanhar esse resgate, minha amiga. Daqui a pouquinho você traz essa informação pra gente. Obrigado, Suzy. Valeu, Suzy. Agora a gente fala, a polícia de Água Doce do Norte abriu uma investigação em torno da morte de um bebê de 9 meses. A criança foi levada já sem vida ao centro de saúde da cidade na noite do último domingo. A mãe contou que amamentou o filho, que dormiu logo em seguida. Ela aproveitou para tomar banho. O pai, que estava na sala, ouviu um barulho estranho e, quando entrou no quarto, encontrou o bebê vomitando e praticamente sem vida. Os médicos ainda tentaram reanimar a criança, mas sem sucesso. A polícia foi acionada porque hematomas foram encontrados no corpo do bebê. Agora, o laudo do DML vai confirmar a causa da morte. Se houver indícios de agressões, um inquérito será aberto pela Polícia Civil. Que caso triste, hein, George? Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de pandemia e a gente vai ver agora os números, então, da Covid-19 no nosso estado. Em 24 horas, 13 pessoas perderam a vida para a Covid. Até hoje, 12.087 capixabas morreram vítimas da Covid-19. Quase 552 mil pessoas confirmaram que tiveram a doença. E mais de 529 mil estão curadas. Pois é, Vanessa, 96% das pessoas que morreram de Covid no estado não tinham se vacinado completamente. Essa pesquisa foi feita pela Secretaria de Saúde e reforça, a importância de todo mundo tomar as 2 doses da vacina. A SES anunciou, inclusive, um mutirão para o próximo sábado, além de confirmar a possibilidade de grupos de risco tomarem a 3ª dose do imunizante. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o agendamento para o dia D da vacinação para quem tem mais de 18 anos deve ser aberto nesta quarta-feira ou quinta-feira. O governo ainda não sabe quantas doses serão disponibilizadas. Os municípios vão ter pontos de vacinação próprios. A SES irá constituir uma brigada de trabalhadores dos nossos hospitais, da Secretaria, que irão se incorporar à mobilização pela vacinação junto com os municípios e também ter pontos de vacinação próprios. Algumas unidades hospitalares, nos seus estacionamentos, no espaço aberto, livre, poderão organizar pontos de vacinação neste próximo sábado. Nésio Fernandes destacou que 96% das mortes causadas pela Covid-19 ocorreram em pessoas não vacinadas. No estado, 147 mil capixabas ainda não tomaram a 2ª dose da vacina. As vacinas representam a principal medida sanitária de enfrentamento à pandemia. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou ainda a importância de fazer a testagem para saber se está com a Covid-19.
caso apareça qualquer sintoma da doença. Essa testagem é gratuita, pode ser feita aqui no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, no aeroporto da capital ou nos terminais do Transcol. A testagem ainda pode detectar a variante do vírus. O Espírito Santo já confirmou 7 casos da variante Delta e aguarda novos resultados de exames feitos pela Fiocruz. A LACEN enviou mais de 150 amostras de material para ser sequenciado lá, verificando qual é a circulação de que cepa está circulando aqui no estado do Espírito Santo. A gente aguarda que o mais breve possível a Fiocruz, que recebe essas amostras, possa nos informar. O governo também avalia antecipar para 21 dias a segunda dose e ainda aplicar a terceira dose da Pfizer nos idosos que foram imunizados no início da campanha com a Coronavac. Nós já temos um debate nacional maduro com o Ministério da Saúde, que avança para a decisão da D3 nos próximos dias, especialmente na população que tomou as 2 doses da Coronavac. No entanto, a D3 não é um tema restrito a quem tomou este imunizante. Os que tomaram também 2 doses da vacina da AstraZeneca e da Pfizer deverão, no futuro, receber doses de reforço para poder estimular o sistema imune e garantir maior proteção contra o SARS-CoV-2. A CESA disse também que mais de 1 milhão de doses devem ser aplicadas em agosto e a vacinação em adolescentes infratores deve ser iniciada em breve. Estamos falando de vacina e Vitória está vacinando a turma dos 18 anos. Chegou sua vez, Vanessa? Ah, quem dera, George, já passou um pouquinho. Mas você vacinou ontem. Tô nos 28 anos, vacinei ontem, graças a Deus. Inclusive, fica aí, gente, o alerta. Vamos vacinar, por favor. Pois é, falando nisso, ontem o agendamento terminou em minutos, muito rápido, né? Muito rápido, quase ninguém conseguiu, George. E olha só, quem vai conversar com a gente agora é o repórter Luciano Rosetti. Ele está com o prefeito da capital, Lorenzo Pasolini. Ô, Luciano, deixa eu já te perguntar, meu amigo, tem previsão para abrir novos agendamentos aqui na capital, já que ontem acabou tão rápido? Muito boa tarde para você, dê boa tarde também ao prefeito. Boa tarde, Vanessinha, boa tarde, George. Essa é a grande pergunta, né? Então já vou começar repassando para o prefeito, que já está aqui do meu lado, Lorenzo Pasolini, prefeito da capital. Então, prefeito, ontem não deu para quem quis, né? O agendamento foi super rápido, terminou em segundos. Tem previsão para novos agendamentos aqui na capital? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, George, Vanessa e telespectadores do TN1. Nós temos uma grande expectativa de completarmos o mais rapidamente possível a imunização de todos os capixabas. Em Vitória, nós temos 97% da população adulta vacinada, pelo menos com uma dose, e mais de 51% já com ciclo completo. Estamos aguardando a chegada de novos imunizantes, de novas vacinas, para abrirmos novos agendamentos. Assim que recebermos, faremos como sempre temos feito de praxe. O agendamento é aberto imediatamente e logo em seguida nós já temos a imunização. Vitória hoje está disputando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil na imunização. É um ranking que foi divulgado hoje pela manhã. Isso mostra o fruto do esforço da nossa equipe, o esforço do trabalho diuturno de todos os profissionais da saúde, da logística, da infraestrutura e principalmente da opção que nós fizemos desde 1º de janeiro, de priorizar a vacina, porque a vacina é vida, vacina é saúde e vacina representa a continuidade da espécie humana na Terra. E nós chegamos, né, a gente está um tempinho aqui no Manaim, aqui em Vitória, né, perto da rodoviária, e nós conversamos com algumas pessoas que conseguiram, assim, por pouco, fizeram aquele mutirão. Muita gente fez aquele mutirão famoso, familiar, né? Chamou os amigos, vizinhos, todo mundo para conseguir, não conseguiu. Então, assim, essas pessoas que não conseguiram, prefeito, podem ficar tranquilas, né? Sim, nós sabemos e reconhecemos a angústia de todos. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil para todas as nações do mundo, não seria diferente no Brasil e no Espírito Santo, mas o nosso compromisso é imunizar todos os capixabas, imunizar todos os moradores de Vitória e faremos isso mais brevemente. Estamos aguardando ansiosamente a chegada de novas doses, nós não temos imunizantes na reserva, ou seja, nós não guardamos vacina. Assim que chega, ele vai imediatamente para o braço dos capixabas. E tenho certeza absoluta e a crença que teremos novos agendamentos e novas ações até o final de semana. Com certeza. E por falar no final de semana, só reforçando aquilo que vocês falaram agora há pouco, né, Vanessinha e George, nesse final de semana, próximo agora, sábado, dia 21, tem o dia D estadual. 78 municípios do Espírito Santo estarão aí com mais profissionais para poder fazer esse grande dia D, esse mutirão estadual. Então, por quê? Isso porque na coletiva de ontem, né, o secretário Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Estado, falou que 96% das mortes que ocorreram
foram de pessoas que não estavam imunizadas. Então, né, prefeito, é importante não ficar, né, titubeando, com dúvida, tem que vacinar. Luciano, é fundamental a vacinação. E fica aqui o nosso pedido para quem tomou a primeira dose, que retorne para a segunda dose. A vacina é o único caminho seguro que nós temos, é o caminho sensato, é o caminho da ponderação e é o caminho necessário. Por isso, a nossa opção por priorizar a vacinação. Estamos, repito, com 97% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose e tenho certeza absoluta que chegaremos, se Deus quiser, até o final de semana, a 100% da população imunizada com pelo menos uma dose e partindo já para a segunda dose. Tomara, é o que a gente espera, né? O que todo mundo espera. Prefeito, obrigado, viu, mais uma vez, por suas palavras. E devolvendo para vocês aí no estúdio, Vanessinha, chegou a nossa vez, né? 18 anos, estamos, né, prontos aí para poder vacinar, né, minha amiga? Olha, Lu, eu não sei você não, mas eu tomei a minha vacina ontem, tá? Falei com o Jorge aqui, já passei um pouquinho desses 18, só um pouquinho só, 28 anos, 10 aninhos, nada demais. Mas tomei a minha vacina ontem. Meu amigo, agora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no TN1. Agradeço também ao prefeito de Vitória pela participação. Então, só reforçando, né, gente? O Luciano, prefeito de Vitória, falaram o seguinte, que Vitória abriu o agendamento ontem, a gente falou, né, não deu para quem quis, e que a capital aguarda, então, a chegada de novas doses para abrir, então, novos agendamentos para todo mundo conseguir se vacinar aí, a galera dos 18+. E ali no finalzinho do Vivo do Luciano, o Luciano já trouxe, inclusive, a informação sobre o mutirão, né, gente? Vai ter mutirão. O governo do estado já anunciou, próximo sábado, dia 21, tem dia D de vacinação, principalmente para a galera dos 18+, e essa vacinação deve acontecer, então, em todos os municípios do estado. Mais cedo, a gente procurou a Secretaria de Estado de Saúde para saber, então, quando que vai abrir, né, esse agendamento, está todo mundo querendo saber, mas a CESA disse que esse agendamento vai ser feito por cada município. Então, ainda é preciso aguardar que as prefeituras se organizem e passem todas as informações. Assim que nós tivermos também as informações, a gente passa para você. Agora, já que a gente está falando de agendamento, vamos falar, então, do que está acontecendo hoje? Vamos lá? Olha só, Guarapari abre hoje às 4h30 da tarde, 1.000 vagas para a segunda dose da AstraZeneca, para quem tomou já há 70 dias ou mais, e para a Pfizer, quem estava com a segunda dose prevista para essa semana. Os agendamentos acontecem no site da Prefeitura, e aí quando você entrar no site da Prefeitura de Guarapari, você vai clicar no link. Clique aqui para agendar a sua vacina. Cariacica abre a partir de amanhã, abre amanhã às 2h da tarde para o público de 18+. São 15.000 vagas, hein, gente? Dá para muita gente se vacinar. E abre também nesse mesmo horário, às 2h da tarde, agendamento para a segunda dose da Pfizer, da AstraZeneca e também da Coronavac. O agendamento é feito no site do governo do estado, né? Cariacica aderiu ao agendamento pelo governo do estado, então o agendamento é lá no vacineconfia.es.gov.br. Vila Velha abre agendamento também para a galera dos 18+, quinta-feira, mas ainda não disse em qual horário isso vai acontecer, mas vai ter agendamento na quinta-feira, acontecendo lá no vacina.vilavelha.es.gov.br. Quem também tem agendamento na quinta-feira é a Serra. A Serra disse o seguinte, que a partir de agora, toda segunda e quinta, às 6 da noite, eles abrem agendamento. E nesse momento agora, quem pode se agendar é quem tem acima de 25 anos, né? A Prefeitura ainda não abriu 18+, que não tem comorbidades, também as gestantes e as puérperas. Na Serra, o agendamento é no gti.serra.es.gov.br. E em Viana, gente, o agendamento desta semana é importante reforçar, a Prefeitura pediu, vai ser realizado pelos agentes comunitários de saúde ou então nas unidades básicas dos bairros. Quem está participando daquele estudo, né, do Viana Vacinada, que tomou a primeira meia dose, já pode tomar a segunda meia dose. E quem tomou dose padrão da AstraZeneca ou da Pfizer tem que esperar aquele intervalo ali previsto de 84 dias, mas pode procurar qualquer agente de saúde lá em Viana ou então uma unidade de saúde. Tá dado o recado. 46 quilos de haxixe foram apreendidos durante uma fiscalização na BR-101 em João Neiva. Durante a abordagem a um veículo com 5 ocupantes, a Polícia Rodoviária Federal acabou encontrando a droga entre os compartimentos do carro. O haxixe e uma droga mais potente que a maconha comum e tem um preço de mercado muito maior, foi estimado um prejuízo de mais de R$500 mil ao crime organizado. Um dos ocupantes do veículo foi autuado por tráfico de drogas e já está no presídio.
Os outros ocupantes assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. E em Guarapari, a Polícia Civil apreendeu 150 quilos de maconha. A droga, dividida em 190 tabletes, estava escondida em uma casa no bairro Vilagem do Sol. O local era usado como depósito e também era lá que os entorpecentes eram porcionados e depois distribuídos. Os policiais tiveram que pular o muro da residência para fazer o flagrante e 2 homens acabaram presos. Eles foram autuados por tráfico de drogas e já estão no presídio. Agora a gente fala do incêndio que terminou na morte de 2 irmãos na Serra. Nossa equipe voltou à casa e mostra como o imóvel ficou. O trabalho de investigação da causa desse incêndio continua. A repórter Kessia Neto traz todas as informações. Kessia, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, você, amigo do TN. Pois é, hoje pela manhã eu retornei, ao local ali do incêndio que matou esses 2 irmãos na manhã de ontem. E o cenário é muito triste, viu? Muito triste mesmo. Você vê ali roupas jogadas, restos de comida nas panelas, o colchão que já não existe mais, ficou ali só o aço, do colchão, que era um colchão de mola ali. Então, assim, o cenário realmente é um cenário muito triste. A gente encontrou muita tristeza ali ao adentrar dentro dessa residência e eu preparei uma matéria, vamos acompanhar. O cenário é de uma verdadeira destruição. Foi desta forma que ficou a casa onde os irmãos Ícaro, de 5 anos, e Israel, de 6 anos, morreram carbonizados nesta segunda-feira no bairro das Laranjeiras, na Serra. O incêndio começou por volta das 5 da manhã e teria iniciado no quarto das crianças. Marcos é presidente da Associação de Moradores do bairro e relata o desespero da família. O cenário foi o pior possível, Você vê a avó gritando, a neta também passando, chorando, com o cabelo todo queimado, não foi bonito. Foi um cenário horrível. No momento do incêndio estavam na casa a avó das crianças, de 65 anos, uma adolescente de 15 anos e os pequenos Ícaro e Israel. A menor, junto com a avó, conseguiram sair do imóvel. Mas, infelizmente, as crianças não tiveram a mesma sorte e ficaram presas em um quarto onde morreram carbonizadas. A casa é feita de alvenaria. Na entrada do quarto dos pequenos, só restou a carcaça de um colchão e a fuligem. A perícia sobre as causas do incêndio que matou os 2 irmãos aqui na Serra deve sair em cerca de 20 dias. A suspeita é de que o fogo tenha começado por meio de uma ligação clandestina de energia. Mas isso só o laudo pericial poderá afirmar. Em vistoria preliminar realizada pelo Corpo de Bombeiros, foi apontado um problema na parte elétrica da casa. Nesta mesma residência, no ano passado, uma geladeira pegou fogo. Os corpos dos irmãos ainda permanecem no Departamento Médico Legal. A família informou hoje pela manhã que está providenciando a segunda via das certidões de nascimento das crianças. E só depois, com documentos em mãos, é que o teste de DNA será realizado. Pois é, vocês aí de casa acompanharam este triste incidente que aconteceu ali na região da Serra na manhã desta segunda-feira. Eu conversei com vizinhos, conversei até com o presidente da Associação de Moradores ali do local. Todo mundo está bastante abalado com a situação, a família era muito querida na região. Eles também disseram que já existia essa preocupação com relação à questão de incêndios, haja vista que o ano passado houve um princípio de incêndio ali naquele local, Os vizinhos já tinham orientado esta senhora com relação ao perigo que ela e os netos corriam ali na região, mas infelizmente esta fatalidade aconteceu aí e levou a vida dos pequenos, Infelizmente, esta é uma realidade de algumas pessoas que vivem aqui na Grande Vitória. É óbvio que a gente não pode afirmar com precisão, até porque só o laudo pericial vai apontar a verdadeira causa deste acidente ali na região. Mas é importante, a gente ficar atento com relação a essa questão das ligações clandestinas de energia. Essa avó e essa adolescente de 15 anos, elas estão abrigadas
instaladas na casa de familiares. A nossa produção fez contato com a prefeitura do município, que informou que está dando toda a assistência com relação à funerária, né, das crianças e também com relação ao auxílio ali do aluguel social. George, Vanessa, muito triste relatar isso para os amigos aí do TN, viu? De fato, Kessia, que situação. Ontem, né, foi um dia, chegou a ser um dia pesado, né, George, com tanta informação sobre esse caso, né, os dois irmãos que acabaram perdendo a vida no incêndio. A situação da avó, a própria irmã que estava ali também tentando tirar os meninos daquela situação e não conseguiram. Então, de fato, uma situação muito triste que a gente espera ainda, né, que tenha uma conclusão de fato. A gente aguarda a perícia do Corpo de Bombeiros, mas ontem a Tenente Andresa já até adiantou, né, que em relação a uma pane elétrica que pode ter acontecido na casa. Você também falou agora sobre ligações clandestinas, o perigo, né, gente, de ligações clandestinas. Então, fico alerta em relação a isso, né? Eletricidade não é brincadeira, eletricidade provoca realmente esses acidentes. Um curto-circuito é muito fácil, por exemplo, um chuveiro, né, que a gente fala um chuveiro, um ar-condicionado, um ventilador, são objetos que puxam muita energia, então são objetos que demandam realmente uma atenção maior ali na hora de você fazer a sua instalação elétrica. Mais uma vez, obrigada pelas suas informações, Kessia. Muito triste, né? Olha, fogo e destruição em Marcílio de Noronha, Viana. Dá uma olhada nessas imagens. A fumaça preta sai de dentro de uma farmácia. A porta de aço do local chegou a estufar. O fogo começou pouco depois da meia-noite e consumiu praticamente tudo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. Pois é, né, George? Os donos do local ainda tentam calcular os prejuízos desse incêndio. Todo o estoque de remédios foi perdido. E além do prejuízo material, tem também um abalo psicológico. A farmácia tinha inaugurado há menos de 2 anos. O sonho do próprio negócio se transformou em pesadelo. Os responsáveis pelo estabelecimento desconfiam de um incêndio criminoso. O vídeo mostra a fumaça após o fogo incendiar toda a farmácia, que fica no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. O que sobrou compõe cenas lamentáveis. Vidros de desodorante explodiram e vieram parar do lado de fora. Lá dentro, o teto de gesso desabou e perderam todo o estoque de remédios. A Tayane é a dona do estabelecimento e conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. Está abalada e sem acreditar no que aconteceu. A Alda é mãe da Tayana e funcionária da farmácia. Elas só acreditaram após receber várias ligações seguidas alertando sobre o incêndio. Eu achei que era mentira, liguei para o meu funcionário que mora mais próximo. Ele falou, não vai porque isso aí, o pessoal fala que está pegando fogo, chega lá não está pegando fogo. Mas aí quando a terceira ligação que eu recebi de cliente falando que estava pegando fogo, eu vim mais rápido. A gente saiu de Cariacica, de Bela Aurora e viemos para Marcílio. Chegando aqui, os bombeiros já estavam na farmácia. A farmácia já estava apagando fogo, as coisas já estavam tudo jogadas para o lado de fora e a gente não pôde entrar, só a minha filha que entrou, mas já estava tudo destruído. Era por volta de 00h40 quando o incêndio começou aqui na farmácia. O fogo tomou conta de tudo, ainda até dá para sentir o cheiro da fumaça aqui dentro. As causas ainda são desconhecidas, mas já estão sendo investigadas pela Polícia Criminal, que já está atuando aqui no local. Os peritos criminais chegaram ao local por volta de 9 horas da manhã. O trabalho agora é procurar indícios do que causou todo esse prejuízo. Segundo um dos funcionários da empresa, quando eles chegaram no local, uma das portas estava entreaberta. De acordo com Alda, eles ficaram sabendo de algumas ameaças ao comércio antes mesmo da inauguração. Quando a gente foi abrir isso aqui, houve-se um comentário que a gente não ia abrir a farmácia, né? E a gente conseguiu, com fé em Deus, conseguiu abrir a farmácia. Ficamos 1 ano e 6 meses. E do nada, não teve nada lá dentro para pegar fogo, nada que a gente deixou que pegasse fogo. Então agora só mesmo fazendo a perícia para eles concluir o inquérito para a gente. Ver o comércio totalmente incendiado dói, mas ver a filha sofrendo aperta ainda mais o coração da mãe. Os destroços revelam a perda de muito trabalho duro. Uma vida perdida, né? Porque ela trabalhou, ela tem 2 filhos, ela depende disso aqui, nós dependemos disso aqui, entendeu? É difícil, é muito difícil, é uma perda de muitos e muitos anos.
para conquistar um bem para poder perder. Lamentável, hein, gente? A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas a orientação é que a dona registre um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Já o prazo para a conclusão do laudo do Corpo de Bombeiros é de 20 dias. Gente, agora vamos dar uma pausa nas notícias policiais, porque a gente vai falar agora do Matias, é um gatinho em apuros, olha só. O Matias passou 3 dias miando debaixo de sol e chuva, faminto. O motivo, gente, é que ele foi parar no telhado da casa do vizinho e ficou lá até agora há pouco, quando ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. São quase 8 metros de altura. Que operação, hein? Sabe quem acompanhou o resgate do Matias? Foi a Suzy Faria, que está de volta. Ô, Suzy, você ficou com uma dozinha, né? Mas dá uma dó demais, né, Suzy? Dá sim, George, muita, porque coitado do gatinho, ficou 3 dias lá miando o dia inteiro, no sol, na chuva, reclamando aí que não podia descer. Ele conseguiu subir, isso daí para ele foi muito fácil. Gato tem muita flexibilidade, né, meu amigo? Mas para descer aquela altura toda, só mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do Sargento Bertoldi. Vamos acompanhar como é que foi esse resgate desse gatinho travesso? Vamos aí ver a matéria. O Corpo de Bombeiros foi atender a um resgate de risco hoje de manhã em Novo Porto Canoa, na Serra. O alvo do resgate está a 6 metros de altura, em cima desse telhado. E olha ele lá, é um gato. Há pelo menos 3 dias ele está lá, rodando de um lado para o outro, sem conseguir descer. E o pior, ele mia dia e noite. O sargento Bertoldi sobe as escadas com cautela e tenta, numa primeira vez, o resgate. Mas o gato, arredio, foge, vai para a lateral da casa, se esconde embaixo do telhado. O sargento tem calma e assim, depois de algum tempinho, consegue pegar o bichinho. E olha o detalhe, o gatinho desce junto com o sargento grudado no uniforme dele. Pronto, ele agora está salvo e vai direto para ser entregue aos donos. Quem recebe o gatinho é o Danilo. Como é que é o nome desse gato fujão? Matias. E há quanto tempo ele fugiu aí, ficou lá em cima do... Preso lá durante 3 dias sem comer, ele não conseguiu pegar ele, lá é muito alto. E ele já fez essa atrapalhada antes? É, já tinha pulado, mas agora que ficou lá preso, é a primeira vez, né, que ele ficou lá em cima preso. A dona Alessandra e o Danilo têm outros gatinhos aqui na casa. Olhem só quantos. Ó, tem esse pretinho, tem aquele persa ali, tem aquele outro preto, tem esse aqui que o Danilo traz. Olha só, ó, ali na porta tem mais um. Enfim, tem vários gatinhos. Olhem para lá quantos gatinhos tem nessa casa. Mas só aquele branquinho ali, só o Matias, que segundo a dona Alessandra é o mais levado de todos. Será que ele vai fazer isso de novo? Vai fazer essa atrapalhada, essa peraltice de novo? Você aprender, acho que não vai mais, né? Ele já subiu alguma vez lá em cima? Subiu, aí conseguiu pegar ele. Então foi a segunda vez que o Matias aprontou? Segunda vez. Para quem acha que esse resgate é simples, o sargento Bertoldi explica os riscos. Principalmente pela altura, né? A altura do local e difícil acesso também. Então o único acesso que teria ali é pela escada. E se não tivesse essa escada alta que a gente tem, pelo bombeiro tem, seria difícil mesmo. Então por isso que as pessoas realmente chamam a gente para poder realmente tirar um gato do telhado, talvez numa situação difícil. George, Vanessa e amigos do TN, resta saber se esse gatinho, se o Matias vai aprender a lição e não vai subir mais uma altura dessas aí, né? O telhado da casa do vizinho, porque ele deu trabalho hoje, hein, meus amigos? Vocês viram ali que para o sargento Bertoldi, acostumado à altura, ele precisou ali de um jogo de cintura para buscar, para trazer o Matias de volta para a terra. E o bichinho estava assustado, viu? Soltou tanto pelo. Como disse a Vanessa, deu dó mesmo de ver essa situação, viu, gente? Pois é, a Vanessa estava falando também de um caso que aconteceu com ela, né, Vanessa? O gato pulou lá do prédio. Suzy, gatinho, é um bichinho muito corajoso, viu, minha amiga? Teve uma vez que o gatinho da minha vizinha, que mora no 11º andar, eu moro no 9º, né? E aí o gatinho simplesmente, de lá de cima, ele quis pular. E aí quando ele pulou, ele conseguiu, graças a Deus, se agarrar lá na grade do meu andar.
e pulou para dentro da minha cozinha, viu, gente? Se salvou. Se salvou. Também teve um final feliz também, essa história, mas os gatinhos são corajosos, viu? Amém. Ô, Suzy, agora, minha amiga, vamos dar uma pausa aí nas notícias, né, que a gente está falando aí sobre os bichinhos, porque agora a gente fala de assunto sério também, né, minha amiga? Agora há pouco, os nossos internautas acompanharam, né, a matéria que a gente fez sobre o incêndio que aconteceu e que dentro de uma farmácia, né, a farmácia ficou toda destruída lá em Marcílio de Noronha, Viana, e a dona da farmácia, os familiares dela, acreditam que esse incêndio possa ter sido criminoso. Você tem mais informações sobre isso, Suzy? Sim, uma fonte acabou de me informar o seguinte, que quando os bombeiros chegaram até o local, descobriram que uma das portas, como a própria dona falou, estava entreaberta, meia aberta, e uma outra estava estufada, mostrando aí que havia indícios de arrombamento. Em seguida foi encontrado, depois de um tempo, foi encontrado um veículo em Vila Betânia, Viana, que teria as mesmas características de um veículo que teria sido visto próximo à farmácia antes do incêndio acontecer. Então, a polícia está suspeitando que há aí uma ligação, pode haver essa ligação entre o veículo, o carro e o incêndio, e esse incêndio pode ter sido criminoso diante das evidências que o Corpo de Bombeiros encontrou ao chegar ao local. De acordo com essa fonte que estava no momento, percebeu essa situação e nos contou. Então há aí como a própria dona falou, já que ela vinha recebendo ameaças, 2 anos de aberto, e aproveitaram aí, quem sabe, para fazer, já que ela disse que lá dentro não tinha nada para pegar fogo, estava tudo em ordem na rede elétrica, que é a principal suspeita sempre em casos como esse. Então há a possibilidade sim desse incêndio ter sido criminoso, Vanessa e George. Suzy, você também tem informações aí de que a polícia interviu num baile do Mandela. Foi na Serra essa ação? Pois é, George, eu fui atrás de apurar essa situação e eu recebi uma informação que, na verdade, não teria sido Mandela não, viu? Teria sido a continuidade daquele vídeo que foi passado ontem no TN de uma perseguição da Guarda Municipal a 3 homens que estavam num carro, que começou lá perto de Felrosa e terminou dentro de José de Anchieta 2. Vocês vão ver essas imagens aí agora que mostram exatamente essa situação. A polícia em busca de um dos fugitivos que acabou sendo baleado. Vamos acompanhar aí agora nessas imagens. Ô, rapaz, tem morador aqui também, rapaz! Eles só querem dispersado, o galera vai embora, eles vão embora também. É só dispersão que eles estão fazendo. Ah, tomou. Pega! Ai! Qual foi, né? Acho que eles vão lançar uma, tá? Ninguém deve nada aqui não. Pois é, essa pessoa que foge aí e que fica de um lado para outro enquanto a polícia tenta pegá-lo, né, atirando aí, foi identificado como Paulino Teixeira Machado Neto. Ele foi baleado na perna, logo em seguida ele foi pego pela polícia, levado para o DPJ para prestar depoimento. E logo em seguida, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar voltou ao local fazendo uma varredura lá e conseguiram encontrar uma arma. Então, para corrigir, não foi um baile do Mandela como se sugeriu nas informações que nos foram passadas. Na verdade, teria sido o complemento daquela perseguição de ontem, quando um dos envolvidos, né, que a polícia estava atrás, tenta fugir aí nessa localidade, que de acordo com o que eu fui informada é uma rua sem saída, por isso que vocês verem ele dançando de um lado para o outro,
Dá até a impressão de que ele estaria segurando um copo de bebida, né? Talvez foi por isso que a pessoa imaginou que fosse o baile do Mandela, mas não. Um casal fica ali do lado, se protegendo, tentando não ser alvo dos tiros, mas esse homem que corre aí e que acaba sendo baleado, até como um dos moradores aí comenta, ele foi preso e levado para o DPJ depois que essa perseguição que começou lá em Ferrosa terminou nesse local aí em José de Anchieta 2. Vanessa George. Ô Suzy, e você tem informações também sobre um outro caso muito triste, né, que aconteceu no interior do estado, que acabou virando caso de polícia, inclusive um bebê que morreu engasgado, mas durante as investigações ali preliminares o pai da criança acabou preso? Conta pra gente essa história. Pois é, ô Vanessa, vocês acabaram de mostrar no início do jornal esse caso que aconteceu em Água Doce do Norte. E nós, durante aí o jornal, acabamos recebendo a informação da CESP de que o pai desse bebê, desse problema que aconteceu em Água Doce do Norte, o pai e a mãe foram presos ainda dentro do DML lá de Colatina. Isso porque, durante essa investigação rápida, feita pelas delegacias da região, ali principalmente de Colatina, no delegado Ricardo Oliveira, descobriu que a causa da morte era incompatível com as declarações passadas pelos pais. Isso mesmo, a médica lá do departamento, ao verificar a situação, viu que, na verdade, não tinha nada de engasgo, mas a criança apresentava um afundamento no crânio. Ela teria morrido de traumatismo craniano. Essa lesão era muito mais compatível, de acordo com o que a médica laudou, com uma agressão física forte, como se fosse uma pancada, nem dela ter caído no chão não, como se ela tivesse sofrido agressão forte. Então, enquanto os pais estavam lá no DML para poder, ou melhor, no serviço, né? Não é DML lá, é SML, ali no serviço para liberar o corpo do bebê, eles receberam voz de prisão do delegado e foram direto para a cadeia. Mas a gente vai ter um pouquinho mais desses detalhes daqui a pouco, quando vocês vão assistir a entrevista do delegado explicando essa situação. O delegado Ricardo Oliveira, daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar. Aguarde só um momento, que daqui a pouco a gente volta a tocar nesse assunto. Vanessa George. É isso mesmo, Suzy, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco, então, a gente vai acompanhar essa sonora, né, esse depoimento que o delegado mandou pra gente, falando sobre as investigações desse caso, tudo, né, que transcorreu ali, como que ele chegou até os pais da criança. Muito triste e muito grave, né, Suzy, esse caso, um bebê que a princípio teria morrido engasgado e depois, né, descobre-se que ele tem lesões ali, lesões graves, que inclusive, né, parecem ser lesões que podem ter sido ocasionadas por agressões. Então a polícia de fato tem que investigar esse caso e daqui a pouquinho a gente vai saber todos os detalhes desse caso, então, com o delegado responsável pelo caso. Mais uma vez, obrigada pelas suas informações, Suzy. Olha, um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Vila Velha. O crime aconteceu no bairro São Conrado ontem à noite. Foi no meio da rua, mas em frente a um bar da região, o que causou correria entre os frequentadores do local. Familiares disseram à polícia que o assassinato pode ter relação com o tráfico de drogas, já que o adolescente tinha envolvimento. Nenhum suspeito foi preso. Em instantes, a chacina em Conceição da Barra. Imagens de câmeras podem ajudar a identificar o assassino de 4 pessoas. Novas informações sobre a morte de um bebê de 9 meses. O pai da criança está preso. Baleia jubarte encontrada morta no litoral capixaba. A gente volta já já. Daqui a pouquinho. TN1 de volta, 12h39. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos de uma chacina em Conceição da Barra. O ataque aconteceu na última sexta-feira em um bar na localidade de Braço do Rio. 4 pessoas foram assassinadas. 2 eram alvo dos disparos e morreram na hora. E as outras 2 foram vítimas de balas perdidas. Entre elas está a dona do estabelecimento. Ela e outro morador chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a polícia, o suspeito do crime estava em um carro com outras pessoas. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. E você vai ver o que é destaque no jornal A Tribuna. Governo quer começar vacinação a partir de 12 anos ainda este mês. Na foto principal, seca já muda cenário do Rio Doce. Quadrilha usou loja, apartamentos e até igreja para lavar 22 milhões.
Estado vai abrir 2 concursos com 1.000 vagas e salário de até 3.000. Tragédia dentro de casa. E você ainda vai ver hoje no Jornal A Tribuna. Herói dos games domina os cinemas. Refugiados morrem ao cair de avião no Afeganistão. Pacote de reforços a caminho do Fla. Gente, a crise da pandemia fez muita gente mudar de ramo. A Marta, por exemplo, estava costurando máscaras, mas uma conversa no salão de beleza foi o início de uma mudança que está fazendo maior sucesso, né, Vanessa? É, gente, a Marta está fazendo toucas de cetim. Diferente do algodão, o cetim não estimula a produção de frizz no cabelo e, inclusive, ajuda a manter os fios mais hidratados. Posso dizer que realmente dá certo, viu, gente? Vamos conhecer essa empreendedora? Coloca a linha, passa a linha, ajeita a linha e bora costurar. A costura nunca foi uma coisa que fez parte da vida de Marta, não. Mas na pandemia, ela enxergou nas linhas e agulhas uma forma de driblar a crise. Mais ou menos um ano, né? Eu estava no salão e ouvi uma cliente comentando, né? Das toucas de cetim. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu achei interessante, achei chique, né? O nome, touca de cetim. E aí eu fui pesquisar sobre, né? E aí encontrei, né, algumas informações. E aí fui testando, né, para ver se dava certo, se eu conseguia mesmo fazer isso. E aí deu. São toucas de cetim, excelentes para mulherada dormir porque mantém os cabelos macios e hidratados por mais tempo. Viu só? 5 minutinhos conversando com Marta e eu já aprendi tudo isso. De maneira geral, a touca de cetim, ela evita que o nosso cabelo, né, perca a umidade natural ou mesmo a umidade feita, né, que seria a hidratação que você faz em casa ou a hidratação no salão. Uma outra utilidade da touca também, no caso meu que estou com tranças agora, é não deixar o rosto marcado, né? Porque é cheio de trança, cabelão, e aí eu boto a touca, pronto. Não preciso nem me preocupar que no outro dia tá tranquilo, tô linda, só tirar a touca, tô pronta. Marta entrou no ramo da costura há mais ou menos um ano, fazendo máscaras por causa da pandemia. Claro que depois o negócio evoluiu e ela passou a produzir toucas de cetim. E ela tá bombando nas redes sociais e também na propaganda boca a boca. Porque você sabe que para ser um bom empreendedor, tem que ser um pouquinho sem vergonha. Claro, sem vergonha no bom sentido. No sentido de cair para dentro mesmo, oferecer o produto para salões de beleza, para pessoas mais vaidosas, enfim, público não falta. E essa é justamente a dica da especialista em carreiras. Por muito tempo se pensava que empreender, que ser empreendedor é ter muito dinheiro, é ter um gasto muito grande, algo muito complexo. E não é. Hoje, com as redes sociais, que é a ferramenta mais poderosa para levar o seu produto e os seus serviços aos seus potenciais clientes, muitas pessoas viram que é fácil chegar até lá. O WhatsApp é uma ferramenta importante para isso, assim como Instagram, Facebook, LinkedIn. Todas as ferramentas são muito bem-vindas dentro do marketing digital. E, claro, sair dos bastidores, porque quem não é visto não é lembrado. E Marta ainda produz xuxinhas de cabelo, suplás e toucas dupla face. Ela trabalha como assistente de educação infantil, mas tô pra te dizer, hein? Hoje a renda principal dela é a costura. Eu fiz um curso, né, para a comunidade, oferecido lá pela Primeira Igreja Batista da Praia da Costa. A partir daí é criação. E o cetim agora está sendo a minha menina dos olhos, né, na verdade. São tesouras, linhas e agulhas nas mãos de quem sabe transformar em arte. Muito legal, né, gente? Marta, minha amiga, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa. Vou aproveitar, inclusive, aí o seu trabalho para dar uma dica também, tá, gente? Para mulherada aí, ó, o cetim, ele realmente é muito bom pro cabelo. E na hora de dormir também, sabe aquela fronha de cetim?
Pode confiar que você vai acordar diferente no outro dia, viu? E para você conhecer, então, melhor o trabalho da Marta, entra lá no Instagram dela, @costurinhadamarta. Vou falar de novo, ó, tá aparecendo aí na tela. @costurinhasdamarta, costurinhas da Marta. Entra lá no Instagram, vamos prestigiar, então, essa empreendedora. Agora a gente volta a falar sobre o caso do bebê de 9 meses morto em Água Doce do Norte. Como dissemos ao longo do jornal, os pais alegaram que a criança teria engasgado após ser amamentada. O menino foi levado a uma unidade de saúde do município na noite de domingo, já sem vida. Só que os médicos constataram que o bebê não tinha sinais de engasgamento, e sim vários hematomas pelo corpo. Diante disso, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do pai do menino, o que foi feito pela Justiça. Vamos ouvir a entrevista do delegado que falou sobre o laudo do exame feito no corpo da criança. A médica legista entrou em contato com o delegado de Barra de São Francisco, que me ligou informando do fato, porque o laudo tinha sido conclusivo por ação contundente, meio cruel, lesões causadas por espancamento. Nós fomos até o Serviço Médico Legal de Colatina, fizemos a abordagem e a prisão em flagrante dos dois. A mãe declarou que, de fato, o pai tinha dito para ela que a criança tinha se engasgado e tinha morrido. E ela não ouviu nenhum choro, nada de anormal, porque estaria tomando banho na parte externa. Já na delegacia, com a apresentação do laudo, a mãe ela se dispôs a falar, informando que o pai é usuário de drogas, cocaína. O homicídio qualificado pelo meio cruel, com causa de aumento de pena pela criança ser menor de 14 anos, ela foi considerada para o pedido de prisão temporária, que foi efetuado ainda ontem à noite. Tristeza isso, gente. O pai já está no presídio. O delegado que atua no caso entendeu que, a princípio, não há elementos suficientes para a prisão da mãe. Ela não teria participado do espancamento, mas uma investigação será aberta para saber se ela foi omissa. Gente, olha só, uma baleia foi encontrada morta no mar de Marataízes. De acordo com o Instituto Orca, o animal é uma fêmea, filhote e da espécie jubarte. Tinha cerca de 6 metros e pesava 12 toneladas. A baleia já estava boiando e em adiantado estado de decomposição. Depois, a carcaça foi jogada sobre as pedras e acabou encalhando. Em seguida, o animal foi recolhido e enterrado ali mesmo, na praia. De acordo com o Instituto Orca, esse é o 14º animal encontrado morto no litoral capixaba esse ano. 3 deles de sexta-feira para cá. Olha, vamos contar agora uma história muito inspiradora, Vanessa? Já quero saber, Jorge. Elas são amigas, vizinhas e juntas decidiram realizar um sonho de infância. Esse sonho de infância, sabe o que é? Ler e escrever. Ai, que legal, gente. Dona Santília tem 69 anos e Dona Custódia, amiga dela, 84, isso mesmo. Na melhor idade, elas voltaram para a sala de aula e são exemplos de que estudo nunca é tarde para conquistar o que se almeja. Que dia é hoje mesmo, hein? Vamos aprender? Agora vamos às letras do alfabeto. Quais são as vogais? Na sala de aula, 2 alunas nota 10. Vou apresentar para você Dona Santília e Dona Custódia. Dona Santília tem 69 anos e Dona Custódia 84. Isso mesmo, 84 anos de idade. E as duas estão aqui sentadinhas nas carteiras, vestidas de uniforme e prestando bastante atenção na aula da professora. Mas talvez você se pergunte, estudando? Nessa idade aprendendo a ler e escrever? Pois é, aqui não faltam força de vontade e animação. Eu gosto de tudo. Dos professores, das aulas, todo mundo trata nós muito bem, entendeu? Com respeito. A oportunidade que faltou na infância, Dona Santília está recuperando agora. Ela estuda desde o ano passado numa turma de educação para jovens e adultos dessa escola em Vila Velha. Não tive essa oportunidade, que meus pais não deixavam. E essa oportunidade aqui de estudar, como é que ela apareceu na vida da senhora?
através do namorado da minha amiga, né? Aí eu vim, me matriculei e comecei. Que a alegria seja o teu traço mais marcante. E foi exatamente isso que aconteceu. Empolgada com os estudos, Dona Santília enviou esse convite para Dona Custódia. Foi aí que essa história linda ganhou contornos ainda mais especiais. Esse convite foi fundamental. Se acredita que as duas estavam até meio brigadas. O convite selou até a paz. Aí ela falou assim, Custódia, você quer estudar? Eu trouxe um convitinho para você. Eu ainda pensei assim, mas você não está conversando comigo? Deixa pra lá. A senhora aceitou o convite, veio, botou o uniforme. Eu agradeço até a ela por isso. Nem meu nome eu sabia fazer. Não conhecia as letras, não conhecia. Dona Custódia está estudando há 2 semanas. Já a Dona Santília há mais de 1 ano. E como é que anda o aprendizado das duas, hein? Professora, conte-me tudo, não esconda-me nada. Como é que é trabalhar em sala de aula ensinando Dona Santília, Dona Custódia, ter essa oportunidade? Como é que é? Elas são muito esforçadas, elas querem aprender, estão aqui porque elas querem, porque elas gostam. E a aprendizagem, elas conseguem absorver, né? A educação, ela é transformadora. Então, os sonhos de cada um, ele passa pela educação. A Dona Custódia e a Dona Santília, elas nos mostram que não há limite de idade para sonhar. Pois é, nunca é tarde demais para aprender, para realizar um sonho. Afinal, sonhos não envelhecem, né? São lições que aprendemos com essas 2 professoras que a vida nos apresentou. Eu vou realizar meu sonho, nem que seja um pouquinho, mas eu vou. Eu tenho muita vontade de ler a Bíblia, eu tenho até a Bíblia em casa. Vou tentar, enquanto der, se Deus quiser. Quando a gente chega um pouco cansado na escola e olha para as duas, a gente fala, nossa, vamos dar 3 pulinhos e vamos dar nossa aula, porque realmente elas são assim pessoas que nos passam inspiração de vida. Que linda reportagem. Ai, George, que coisa mais hein? linda, gente. Deixa eu mandar um grande beijo, ó. Custódia, muito beijo também para vocês, gente. Olha que coisa mais linda, vocês na melhor idade, né, aprendendo a ler, a escrever, realizando um sonho. De fato, o Luciano falou ali, né, sonhos não envelhecem, George. É isso aí, enquanto a gente está vivo, a gente pode correr atrás, a gente pode alcançar aquilo que a gente quiser. Basta o quê? Força de vontade, né, meu amigo? Isso aí. Olha, quem quiser também voltar à sala de aula, independente da idade, é só procurar a Secretaria de Educação do seu município ou até mesmo ir até a escola, né, gente? Que lá eles explicam direitinho como fazer a matrícula. O que não pode é ficar parado. É isso aí. Não pode. É isso aí. Bom, com essa história linda, então a gente encerra o Jornal de hoje com esse recado. O recado tá dado. Corra atrás dos seus sonhos, não deixe para depois não, viu? Tchau, tchau, até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Até amanhã.